Olá, pessoas. Bom dia. Como eu prometi, essa semana eu iniciaria os vídeos contando para as pessoas como está sendo a minha experiência de voltar a estudar, correr atrás de uma profissão, né? E de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo que eu fiz, né? Principalmente aquelas pessoas que sentem vontade de voltar a estudar, de correr atrás de um curso, mas não tem um impulso, né? Então, como prometido, hoje eu tô aqui. Eu vou contar um pouquinho, vou dar uma pincelada, porque a história é longa. Afinal de contas, são quase aí 20 anos, né, de busca, de procura. Então, eu vou tentar dar uma diminuída na história para vocês. Eu toda a minha vida, desde pequena, eu sonhava em ser advogada, né? Jurava que eu seria, de fato, uma advogada. Tanto que eu prestei na época, 18 anos por aí, eu prestei o PSS, passei com uma nota boa, mas não voltei para fazer o segundo, porque acabei sendo mãe e escolhi seguir como mãe. Mas até os 18 anos eu tinha na minha mente que eu seria uma advogada. E nesse meio tempo, toda a minha vida eu passei, para vocês verem como é a vida da gente, às vezes a gente não presta atenção nos sinais. Toda a minha vida, dos meus 12 anos de idade até os meus 18, eu passei colaborando com a minha mãe, tomando conta de idosos. E isso, eu ia para hospitais, eu ficava internada em hospitais com os pacientes da minha mãe, tinha todo acesso a cuidados com idosos, com pacientes, né? Até que um dia no hospital, numa internação de um dos pacientes da minha mãe, um médico que estava com uma equipe de residentes lá em Alagoas, ele estava com uma equipe de residentes e ele me viu quando entrou uma criança, eu lembro como se fosse hoje, entrou uma criança de 5 anos com um cortezinho na testa e ela não deixava os residentes fazerem a sutura. E eu lembro que eles estavam muito agitados, porque eles queriam costurar, estava sangrando muito o ferimento da criança, e eles querendo fazer a sutura e a criança não permitia, até que eu tive um estalo lá com a minha... Porque vocês sabem, o hospital de emergência, principalmente no nosso país, é uma muvuca. O paciente queimado fica junto com o paciente de arma de fogo, com paciente de arma branca, com paciente acidentado, aí entra a criança nesse meio tempo, né? Então é tudo junto. E a minha avó, minha tia-avó, não sei como é que a gente chama, ela estava internada nessa época num cantinho. E aí entrou essa criança. E eu vi eles tão desesperados, meu primeiro intuito. Parece que eu já nasci com um dom assim de ser mãe, porque assim, na época eu não tinha filho, mas eu sabia lidar com crianças. Então, eu fui lá e eu falei, olha, deixa a tia costurar. Eu tinha um pirulito que eu tinha comprado, né? E eu falei para ele, deixa a tia fazer o seu curativinho, você vai mostrar para os seus colegas e depois a tia vai te dar esse pirulito aqui. E enquanto eu estava conversando com ele, com a criança, eles iam fazendo a sutura da criança, porque eu me abaixei na frente deles, assim, fiquei frente a frente com a criança, conversando com a criança, enquanto eles faziam a sutura, a criança nem sentiu. Quando terminou tudo, eu dei o pirulito à criança, e eu acho que o médico estava me observando, e no meio do desespero eu não prestei atenção. Eu sei que quando foi no final, ele veio olhar, né, a papeleta da minha avó, e para poder, né, falar, dar o parecer dele sobre a situação clínica dela. E aí ele virou para mim e falou assim, foi você que ajudou na sutura da criança, não foi? Eu falei, foi. Ele falou assim, você não tem interesse em fazer um curso técnico de enfermagem, não? Na época, pessoa com 18 anos, que cresceu com o sonho de ser advogada, e num mundo onde as pessoas, né, ninguém oferece uma coisa dessa pra ninguém, gente. Mas na hora, assim, na minha cabeça, veio assim, nossa, coisa esquisita.
E ele lá parado, ele, hein, você não tem interesse em fazer um curso técnico, não? Eu converso com a sua mãe, você é menor de idade? Eu falei, eu tenho 18 anos. Ele falou, eu converso com a sua mãe. Sua mãe tá aqui? Eu falei, não, minha mãe veio me render agora. Aí ele falou, eu converso com ela e todos os custos ficam sob minha responsabilidade. Aí eu olhei para ele e eu falei para ele, não, moço, não tenho interesse não. Eu estou estudando, estava no 2º grau ainda. Falei, eu estou estudando, mas eu quero ser advogado. Eu não tenho interesse em ser enfermeira, não. E aí, de lá para cá, nunca mais ouvi esse médico. Nunca mais. Infelizmente, minha tia-avó acabou vindo a óbito, né? Ela teve infecção generalizada, como todo mundo chama, e acabou vindo a óbito e tal. E aí eu vim com isso na cabeça de lá até um certo tempo da minha vida. Aí foi quando eu engravidei e parei os estudos. Achei que eu tava, né, que eu tinha passado e tal. Só que não. Eu cheguei até a prova final do 2º ano, mas eu não voltei para concluir o final do 2º ano. E ali nasceu minha primeira filha e eu decidi que eu seria mãe. Então eu parei os estudos, né? Parei de estudar. Minha filha acabou de passar aqui, né? Obrigada. Desculpa, gente. Isso é ofício de quem é mãe. Sim, então eu parei de estudar. E decidi que eu criaria minhas filhas. E segui. Esqueci os estudos completamente. Mas aí eu fui vendo que com o passar dos anos, todo mundo que eu conhecia lá atrás se formou, se tornou alguma coisa. E a minha vida seguiu, não mais com o pensamento de ser advogada, mas de fazer algo por vidas. Por quê? Porque eu não podia ver alguém passar mal no meio da rua, que eu ia lá socorrer a pessoa. Ó, eu já peguei pessoa que sofreu acidente de moto, já peguei pessoas com a pressão alta, picos de pressão no meio da rua, acidentes de carro, já fui, meti minha cara e fui socorrer. Até que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, já tem 8 anos que eu moro aqui, e a certeza de que eu tinha que seguir a área da saúde veio quando um vizinho próximo a mim, ele teve um princípio de AVI, né, o AVC isquêmico, e na hora eu identifiquei, não sei como, mas na hora eu identifiquei. E aí a minha intenção, o meu instinto era salvar ele a qualquer custo. Então eu saí descendo a rua aqui onde eu moro, batendo de porta em porta em quem eu sabia que tinha um carro que eu queria, porque eu queria socorrer essa pessoa. Até que eu achei uma casa, o rapaz estava almoçando e falou, mas eu tô comendo. Eu falei, não, mas pelo amor de Deus, vamos salvar a vida dele, depois você come. E não contei a história, minha filha. Saí puxando o homem, peguei o paciente, levei. Como a gente mora no Rio de Janeiro, vocês sabem, cidade grande, é meio complicado o negócio de trânsito, essas coisas. E daqui da onde eu moro para a UPA, tem um trânsito extenso, com muitos sinais, muitos semáforos. E aí eu saí dando com a mão, porque não podia parar, porque se parasse, os minutos que a gente parasse no sinal de trânsito, poderia ser fatal para o paciente que estava comigo. E eu tinha essa noção, e eu não sei como é que eu tinha essa noção, mas eu tinha essa noção. Então eu saí dando com a mão, e o motorista foi seguindo, e eu bora, até que o paciente ainda deu uma vomitada, né? Ele vomitou assim no carro. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que salvar ele a qualquer custo. E aí, eu peguei e a gente chegou na UPA. E quando a gente chegou da UPA, eu já desci. Eu falei, olha, eu não tenho muita experiência, não. Mas pelo pouco que eu sei, eu acho que ele tá tendo um AVC isquêmico. Pelo amor de Deus, salvem ele, que o filho dele não tá por perto, o filho dele tá no trabalho. Me ajude, pelo amor de Deus. E no fim das contas, realmente era um AVI, né? Ele estava tendo pouca oxigenação no cérebro, mas graças a Deus está vivo. Então foi dali que eu tive um estalo, porque desde que eu cheguei aqui, eu já estava também trabalhando com essa coisa de cuidador de idoso. E eu tenho para mim que a saúde realmente me seguia sempre, não era o direito. Se bem que enfermagem e direito, eles andam juntos,
porque tem muitos artigos, né? Porque tem muitas leis, tem muita coisa, né? Inclusive no Código Penal, que protege e que abrange a enfermagem em si, o socorrista também, porque agora também eu faço a PH, então dá para ver que a saúde e o direito, eles andam juntos. Então, ali eu tive estalo, eu falei, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso ter experiência, eu tenho que saber como fazer, eu tenho que saber como agir, eu tenho que saber... Então, como eu sempre trabalhei com idosos, eu ia fazer cuidador de idoso, porque eu vim protelando a minha volta para a escola, eu ia voltar em 2017, por exemplo. E aconteceu uma coisa aqui na minha casa, eu falei, não vou voltar, vou deixar para 2019. E quando chegou 2019, eu não podia parar, não podia desistir, entendeu? Eu tinha que fazer, a vontade veio, ela veio mais forte, ela veio... E não foi ninguém que chegou para mim e falou, olha, Flávia, volta a estudar, não. Eu senti essa necessidade. E quando você sente a necessidade, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso você correr atrás. E eu ia fazer cuidador de idosos. E na hora da inscrição eu olhei, eu falei, cuidador de idosos, eu vou ficar num campo muito fechado, né? É um curso mínimo, é mais para ter um cuidado com o idoso. Eu quero uma coisa maior, eu quero poder fazer mais e eu quero ir mais além. Então foi quando eu decidi trocar o curso de cuidador pelo curso de técnico em enfermagem. E aí começa a maior e melhor fase da minha vida, né? Que é quando eu entendo o quão importante o técnico é num hospital, num posto de saúde, numa UPA, no meio da rua, né? Eu entendi como que eu posso ser útil. E aí, se eu já tinha um pé na saúde, entrou o corpo todo. Porque eu descobri que tudo que eu sabia, na verdade, eu nada sabia. Sabe aquele... Tem um ditado que fala que eu só sei que nada sei? Então, eu realmente não sabia. E tudo que eu fazia era para salvar, era com a intenção de salvar, mas estava errado. Eu não podia fazer aquilo ali que eu fazia. Tipo, socorrer alguém na rua, né? Tipo, pegar o paciente, dar água, dar não sei o que. Às vezes tem paciente que não pode ingerir líquido e eu fazia isso. Então, hoje eu sei disso. Hoje, né? 1 ano e 8 meses depois eu sei disso. Mas, assim, foi a melhor decisão que eu tomei. Então, por isso... Para eu continuar com os vídeos, eu precisava que vocês entendessem o que me trouxe até ser técnica de enfermagem, né? O que me fez procurar salvar vidas, cuidar de pessoas. É uma paixão que eu não sei te descrever, eu só sei que eu sinto um amor muito grande, apesar de saber que a saúde é tão desvalorizada no nosso país, apesar de saber que cada função, técnico, enfermeiro, sabe, anestesista, médicos mesmo, toda a equipe que trabalha num hospital é tão desvalorizada, mas eu sinto uma paixão, apesar de saber que as pessoas não valorizam muito, principalmente os poderes públicos, mas é uma paixão. Eu sinto essa paixão pela saúde. Eu gosto, sabe, de ser útil, de estar ali. E hoje eu entendo que o convite daquele médico, há quase 28 anos atrás, há 20, né? Anos atrás, há quase 21 anos atrás. O convite daquele médico ali foi, apesar de eu não ter aceito, mas foi tipo uma luz. Olha, você quer fazer isso, mas você está no caminho errado, porque você tem dom para isso. Entendem? É como se ele quisesse ali atrás me dizer assim, você quer seguir o direito? Maravilha, mas não é o que você nasceu para fazer. E embora eu só levei lá 20 anos para descobrir, hoje eu sei o que realmente me faz me sentir viva, me faz me sentir útil, é salvar vidas. E por isso eu decidi fazer o técnico em enfermagem. Então, no ano passado,
2018. Chegou outubro, que eu tomei a decisão. Até dá um negocinho assim no coração. Então, assim, eu tomei a decisão e aí comecei o técnico, né? Mesmo sem ter o segundo grau completo, porque eu não lembrava se eu tinha terminado. E aí, quando eu estava terminando de fazer minha inscrição, ela falou assim, mas você precisa trazer a documentação do segundo grau. Foi quando eu fui buscar, né, na escola onde eu estudava, o meu histórico e tudo para saber. Eu falei, eu não lembro se eu terminei. Ela falou, não, mas você vai precisar. Então, eu entrei em contato com o colégio que eu estudei em Alagoas. Este me mandou entrar em contato com a Secretaria Estadual de Educação. Eu entrei em contato, a gente descobriu que eu tinha parado no segundo ano, eu não tinha feito as provas finais, eu cheguei até o final, mas por conta da gestação eu tive que parar. Então eu parei no segundo grau, mas eu falei, mas para mim não é problema. Procurei uma escola aqui, falei, não é por causa do segundo grau que eu não vou ter meu diploma de técnica, eu vou fazer o segundo grau. Vocês podem mas você vai fazer os dois? Eu digo, eu vou fazer os dois. Eu me divido entre a escola regular e o curso. Eu vou fazer os dois. E eu prometo a você que até o final do curso eu tenho o diploma. Mesmo que eu não tenha o diploma, eu vou ter a declaração, que já vale. E aí ingressei na escola regular, fiz o NEJA, né? Não sei se muitos estados têm o NEJA, que é a educação para jovens e adultos. Fiz o NEJA. Com a graça de Deus, dia 6 agora eu terminei e passei. Então, terminei o segundo grau, né? Foi aí luta. Tenho que dizer a vocês que não foi fácil, não. Eu trabalhava e estudava nas duas escolas. Ainda tenho filhas, né? Não é uma, são 3. Ainda pequenas, uma com 3, uma com 8 e uma com 10. Mas consegui. Foi sacrificante, foi difícil. Teve horas que eu pensei em desistir, não vou mentir para vocês. Eu pensei, meu Deus, eu estou muito cansada. Era trabalho, um dia escaldante de trabalho, estressante às vezes do trabalho. Eu chegava, tinha que tomar banho e descer para a escola, tomar banho e descer para o curso, porque era assim, eu dividia 3 dias da semana, 2 dias da semana para o curso, 3 para a escola, logo quando eu comecei. Eu dividia os dias da semana. Conversei na escola que eu estava fazendo um curso de técnica e pá. E apesar de ser ao contrário, não era para eu ter feito o contrário, mas apesar de eu ter feito tudo às avessas, eles me entenderam, eles me ajudaram. Não, a gente vai te ajudar, se é o seu sonho, a gente vai te ajudar. Você conversa com os professores, explica a sua situação. E eu ia lá e eu conversava com os professores, chegava o dia das provas. Quando coincidia de eu estar no curso, eu ia lá e fazia as provas e voltava para o curso. Quando era dia de prova no curso, mas tinha prova lá, então eu tinha que me dividir. Eu fazia no curso e corria para a escola. E assim foi até o dia 6 de dezembro agora, quando eu concluí, graças a Deus, o segundo grau, o ensino médio. E ainda sigo no curso de técnica em enfermagem, me formo agora em fevereiro, se Deus assim me permitir. Mas já estou estagiando. Comecei agora também um curso de APH, que é o socorrista. E na primeira prova já me dei muito bem, graças a Deus. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Quando você tem um sonho, quando você acredita que você pode, ninguém te para. Nem o cansaço te para. Quando você sabe aonde você quer chegar, ninguém te impede de chegar. Coloca Deus na frente, Senhor, eu quero fazer, se eu quero, eu posso, eu consigo, me ajuda e eu tô indo e vai. A melhor escolha que eu fiz foi voltar a estudar. Eu descobri e aprendi coisas que a vida não pôde me ensinar, e me ensinou da forma torta. Porque quando a gente tem educação, e eu não falo educação de bom dia, boa tarde, boa noite, bença mãe, bença pai, eu falo de educação, conhecimento.
A gente tem tudo. A gente entra em qualquer lugar. A gente transita em qualquer ambiente possível e imaginável. Porque a educação, ela te abre portas. Entendem? Então, se você parou no 2º grau e não tem forças para voltar a estudar, me escute. É possível. Você pode. Estou eu aqui que conto um sorriso de um canto a outro. Porque foi a melhor escolha que eu fiz, voltar a estudar. Entendeu? Foi a melhor escolha da vida, depois de passar tanto tempo. Porque não é tarde, gente, nunca é tarde. Às vezes você para e você fala, mas eu já passei 20, 30 anos sem estudar. Besteira, eu passei 13 e estou aqui. E vou dizer a você que a minha nota como é que eu posso dizer a você? A minha nota mais baixa, ela veio agora, porque eu estava me dividindo muito. Curso, estágio, não sei o que, e eu não estava tendo tempo para estudar. Pra você ter uma ideia, eu fiz um Enseja, que antecedeu o Enem. Eu estava esperando um 90, 80, bem abaixo da média. Eu fiz 120 pontos nas questões de português. A minha redação, que eu não esperava tirar mais de 5, eu tirei 8,4. E isso sem me preparar. O Enem eu fiz da mesma forma, espero que tenha dado certo também. Mas quando você quer, quando você acredita em você, é possível. Eu estou me sentindo mega orgulhosa de ter passado 13 anos sem estudar, chegar numa prova nacional, Enseja, fazer e tirar os pontos que eu tirei. E isso sem poder ir para a escola todos os dias, como tem que ser. Enquanto muitos vão todos os dias e não devem ter tirado a mesma coisa. Então, se você acredita em você, você pode. O primeiro passo para você voltar a estudar, para você seguir adiante, para você buscar uma carreira, para você tentar ser alguém, como é a minha busca agora, aos 38 anos de idade, eu busco ser alguém. Só depende de você. Se você acreditar que você pode, se você ouvir as pessoas te dizer, mas quantas vezes eu escutei, não vai dar certo, Flávio. Você tem filho, você trabalha, você tem marido, você tem não sei o que. Olha eu aqui, gente. Concluí o ensino médio. Passei no Enseja. Estou terminando o curso técnico em enfermagem. E vou terminar o curso de APH para entrar na faculdade e fazer faculdade de enfermagem. Eu vou, porque se eu quero, eu posso, eu consigo. Você também. Basta que você não ouça o que as pessoas vão te dizer, porque te impulsionar não vai aparecer ninguém. Não espera. Para puxar o teu tapete vai aparecer um monte de gente. Vai dizer que você não pode, que você é velho, que você não sei o quê, que você não sei o quê, que você... Sabe? Vai aparecer um monte. Agora, para dizer não, vai. Dificilmente vai aparecer alguém. Mas eu tô aqui para te dizer que você pode. Se você quer, você pode, você consegue. Tá bom? Então, assim, esse vídeo foi só pra gente entender como foi que eu cheguei até aqui. E daqui a pouco, ainda essa semana eu não sei, porque eu tô numa correria aí abençoada, mas eu vou preparar, tá? Como foi que eu passei pelo primeiro módulo, pelo segundo, pelo terceiro, como foi ingressar nos estágios, eu vou passar tudo isso para vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Como eu disse a vocês, eu não sou uma expert, tenho muito a aprender ainda, mas o pouco que eu sei já dá para passar adiante. E se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar de alguma maneira. Pode contar comigo, tá bom? Uma semana abençoada para vocês, tá? Que Deus abençoe, ilumine, direcione, tá bom? Qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários, tá? Vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.